Fala galerinha, beleza? Tranquilidade, sucesso, um abraço para você. Mais uma vez o professor Lázaro aqui no canal Sinapse com o programa Entendendo a Notícia. Mais uma reportagem especial, mais uma reportagem que nos permite discutirmos assuntos que eu sei que são fundamentais para o seu sucesso, para a sua aprovação. Aproveitando para dizer para você que o Entendendo a Notícia está chegando nos seus últimos episódios dessa primeira temporada. O programa ele não acaba, logicamente, porque nós vamos ter a segunda temporada do Entendendo a Notícia. Mas, no lugar do Entendendo a Notícia, programas novos. Em breve também, programas ao vivo, com aulões, bem pertinho do seu Enem, para você se preparar. E ó, vem novidade por aí, eu não vou dizer exatamente o que é, mas o canal Sinapse vai trazer para você em breve coisas novas, especiais, novidades, novos colegas trabalhando com a gente para a gente poder engrandecer e levar a você o que é importante da educação, do conhecimento e da sua preparação. Tranquilidade? Pois vamos para a nossa reportagem de hoje. A reportagem foi do Jornal de Pernambuco, certo? Essa foi uma curiosidade, foi de 7 de julho, exatamente de 2016. A reportagem diz assim, ó: por sonho de filha, mulher dará à luz o próprio neto no Reino Unido. Olha aí, ó. Por sonho da filha, a filha tinha um desejo muito grande de ser mãe. No caso, a avó vai ser quem vai gestar, tá certo? Essa criança. Vamos só entender um pouco dessa reportagem que ele diz assim, ó: uma mulher de 60 anos conseguiu dar um passo significativo em direção ao sonho de gerar o próprio neto, a partir de óvulos de sua filha, falecida aos 28 anos, vítima de um câncer. A idosa, identificada apenas como Senhora M, que nós não podemos revelar, pelo sistema judiciário lá de Londres, trava uma batalha legal desde a morte da filha em 2011, uma vez que o médico da família não permitiu o uso das células congeladas e o caso acabou tornando-se um processo. O posicionamento foi ratificado pela estrutura de embriologia do Reino Unido, que é a agência governamental que regula os casos de reprodução assistida. É importante dizer para você o seguinte: aqui no Brasil, nós temos também a nossa legislação. Há uma lei que é chamada Lei de Biossegurança. Essa Lei de Biossegurança é uma lei que data de 2005, pelo menos quando ela foi reformulada. E a Lei de Biossegurança ela é uma lei que ela tem a finalidade de regulamentar juridicamente todo e qualquer processo que tenha intervenções biotecnológicas. Seja a produção de um soro, de uma vacina, de um transgênico, de um organismo geneticamente modificado ou até mesmo da reprodução assistida, né? Por quê? Porque nós sabemos que se não houver uma legislação, pode ser que a ciência ultrapasse certos limites que ferem as condições éticas, as condições de que segmentos da sociedade acabam discordando. Então, cada país, naturalmente, tem a sua legislação. Por exemplo, num processo de reprodução assistida, em que são gerados embriões blastocistos em laboratório, apenas 4 embriões, apenas 4 blastocistos podem ser nidados não, podem ser colocados no útero para serem implantados. Por que colocam-se 4? Porque não se tem a certeza se os 4 irão nidar, se apenas 2 ou se nenhum. Porque é um evento em que você tem que preparar o endométrio, aumentar seu processo de espessamento, né? O espessamento endometrial está associado à presença do hormônio progesterona, que você conhece tão bem, e essa preparação para a nidação você vai ter 4 possíveis embriões nidando, mas às vezes nenhum dos 4 nidam. O que acontece? Se não houvesse uma legislação que determinasse isso, o especialista, o médico especializado em reprodução assistida poderia de repente colocar 4 embriões, 5, 6, 7, para aumentar suas estatísticas de sucesso na sua clínica, né, nas suas técnicas de fertilização in vitro. Por isso que se tem uma legislação. Detalhe, você sabe que no Brasil, o país onde se cria uma lei e você acaba tendo que ter um órgão fiscalizador dessa lei, né, uma instituição que fiscaliza essa lei. Aqui no Brasil, quem faz a fiscalização dessa lei de biossegurança é o CTN-Bio, que é o Conselho Técnico Nacional de Biossegurança. O CTN-Bio é um órgão federal ligado ao Ministério de Ciência e Tecnologia e que possui profissionais
técnicos especializados nas demais áreas, da farmácia, das ciências biológicas, da embriologia, da medicina, da reprodução assistida, porque esses especialistas é que vão analisar os projetos, é que vão analisar os recursos de solicitações para que uma técnica venha a ser aplicada. No caso dessa senhora de 60 anos que vai gestar, né, na verdade, um embrião que veio a ser fertilizado a partir de um óvulo da sua filha, ela simplesmente se torna uma pessoa, vamos dizer assim, uma barriga de aluguel, né? Ou seja, ela apenas fornece apenas fornece o útero, na verdade. O embrião, ele vai conter material genético, o quê? Da filha. Às vezes uma outra possibilidade que pode acontecer, que não é este o caso dessa senhora lá do Reino Unido, uma outra situação que poderia acontecer, gente, era o seguinte, ó. Muitas vezes, o que não viabiliza o desenvolvimento do embrião é que o óvulo, né, é que a estrutura citoplasmática, né, do óvulo da pessoa não cria condições favoráveis ao desenvolvimento do embrião. Então, em algumas circunstâncias, quando isso acontece, o que nós temos? Uma pessoa pode ser o doador do óvulo, aí ela vai pegar só o núcleo haploide do óvulo, pega o núcleo haploide de um espermatozoide e faz a fusão e faz a cariogamia em laboratório. Quando você faz a fusão dos núcleos haploides do óvulo, né, e também do espermatozoide, você vai ter a formação de um núcleo diploide, certo? Só que às vezes esse núcleo diploide ele é implantado, né, no ovócito de uma terceira pessoa. Para ser mais específico, você entender, essa senhora ela podia estar doando, certo, óvulos dela. Não com a idade que ela tem hoje, porque com 60 anos o processo de formação não haveria mais, mas vamos dizer que mais jovem. Ela poderia doar o óvulo, certo? Com o citoplasma. Aí o que a técnica seria feita? Retiraria o núcleo do óvulo dela e pegaria um núcleo diploide resultante da fertilização, né, do núcleo do óvulo da filha mais o núcleo do espermatozoide e implantaria no citoplasma do óvulo da senhora. Nesse caso, seria interessante dizer para você o seguinte, a criança, ela iria ter material genético de 3 pessoas. Aí você diz, mas Lázaro, como que essa criança ia possuir material genético de 3 pessoas? No núcleo, certo? No núcleo do zigoto, você só teria material genético da filha, que doou o núcleo haploide, e do pai, né? Que seria o doador do núcleo haploide também de cromossomos. Mas como a mãe teria doado o óvulo para a colocação, né, do núcleo diploide, o citoplasma seria da mulher que está gestando. E no citoplasma tem mitocôndrias. Então o DNA mitocondrial seria DNA mitocondrial da avó e o material genético nuclear dos pais. Então isso poderia acontecer, certo? Mas entenda que não é o caso da situação dessa questão. Tranquilo? Mas você compreendeu, né? Então, ó, uma questão que envolve a parte de reprodução como esta, né, ele poderia cobrar de você o quê? Os hormônios que influenciam o processo reprodutivo, perguntar como o endométrio da senhora seria preparado para receber o embrião a qual a filha foi doadora, que aí você teria que falar da progesterona. Poderia ser uma questão que perguntasse qual o tipo do hormônio que é produzido pelo sincício trofoblasto da mãe durante o período gestacional, que é o HCG, o hormônio gonadotrofina coriônica. Poderia uma questão envolver exatamente o fato de o material genético, como é que poderia ser feito um teste para comprovar que a mãe verdadeira, biológica, é a filha e não a avó, que aí você teria que falar, no caso do DNA nuclear. Por que do nuclear? Porque se você pegar o mitocondrial da filha e da avó, é o mesmo. É o mesmo DNA mitocondrial, porque a linhagem é o que, gente? Materna, certo? Nesse caso seria. A não ser que a pessoa que está gestando e que pudesse doar o óvulo com o DNA mitocondrial fosse uma pessoa que não é a mãe dela, né? Porque o DNA mitocondrial ele passa sempre pela linhagem materna. Então, assim, é uma questão que amplia muitas possibilidades, tá certo, de conhecimento. Mas você observa que esses mecanismos de reprodução assistida, de célula-tronco, de biotecnologia, de transgênico, tem que ter uma legislação. E a briga que ela faz, hoje judicial, é exatamente por conta de que isso pode estar ferindo a legislação londrina,
a legislação do Reino Unido, certo? Aqui no Brasil, talvez isso também pudesse ferir a legislação e daí os quesitos teriam que parar nos chamados tribunais. Tranquilidade? Você compreendeu? Você entendeu aí? Perceba que o que a avó está fazendo é emprestando apenas o seu endométrio para o processo de implantação. Lembre-se também que se esse embrião, por acidente, que não é o caso de um processo de reprodução assistida, e sim de uma condição natural, se esse embrião se implantasse na tuba uterina, no oviducto, é quando a gente tem a chamada gravidez tubária, ou também conhecido como gravidez o quê? Ectópica. A causa disso é porque a membrana pelúcida muitas vezes ela é perdida de forma precoce e o embrião que está em processo inicial de clivagem acaba se fixando, acaba se nidando na chamada tuba uterina. Beleza, moçada? Tranquilidade? Ó, forte abraço, você que está curtindo aí suas férias. O canal Sinapse não deixa de levar até você conhecimento. Aproveita, deixa aqui uma curtida, tá certo? Compartilha com os teus colegas, divulga o nosso canal. Não para totalmente nas férias, o Enem está chegando e eu tenho convicção plena que o teu resultado vai ser de quê? Aprovação de sucesso. Que a gente está aqui apenas para colaborar com você. Meu mais sincero agradecimento e abraço. Curte nossas redes sociais que ficam disponíveis. Sempre a gente publica coisa interessante também por lá. E eu espero encontrá-lo no próximo programa Entendendo a Notícia. Ou aproveita agora para ver os nossos outros programas. Dá uma olhada lá no 120 segundos. Acompanhe agora as questões do Enem comentadas. Nós estamos comentando todas as questões do Enem para facilitar o seu aprendizado. Tranquilo? Forte abraço do professor Lázaro e até a próxima.